Com o início da vacinação contra a Covid para as pessoas com comorbidades, aumentou a procura por laudos médicos. O problema é que nem todas as comorbidades se encaixam dentro dos critérios do Ministério da Saúde. E a emissão desses atestados, em algumas situações, é considerada crime, porque não reflete a realidade para aquela comorbidade exigida. A Sociedade Brasileira de Cardiologia aqui no Piauí faz um alerta para isso, inclusive dizendo que os médicos estão sobrecarregados de pessoas procurando seus atestados. Nós vamos ao vivo com a Débora Radassi, que tem mais informações sobre esse assunto. Oi, Débora, bom dia. Oi, Nádia, bom dia a você e a todos que acompanham a Notícia da Manhã. Nádia, quanto mais tem vacinas para o público com comorbidades, aumenta aí a corrida para o laudo dos médicos para que essas pessoas possam se vacinar. Eu vou conversar agora com o Dr. Luiz Bezerra, que é presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia no Piauí, para falar sobre este assunto. Dr. Luiz, bom dia. Bom dia. Essas pessoas estão buscando mais as clínicas especializadas em cardiologia justamente para comprovar a hipertensão e há níveis que essas pessoas possam sim ser vacinadas? Bom dia. Bom dia, Nádia, bom dia a todos. Sim, nós percebemos um grande aumento no número de pessoas procurando as clínicas para que sejam atestadas as suas comorbidades para o uso da vacinação. Uma primeira coisa que tem que ficar clara é que por nós cardiologistas, todos deveriam se vacinar. Infelizmente não há vacina para todos. Então foram escolhidos alguns grupos prioritários. Por exemplo, o que mais tem trazido problema é a hipertensão arterial. Não são todos os hipertensos que têm direito ainda à vacina, infelizmente. Alguns grupos prioritários, por exemplo, o grupo chamado de hipertensão resistente, é aquele que não controla a pressão com 3 medicações em doses plenas. Então não basta tomar 3 medicações para ser considerado resistente. Isso foi uma coisa que surgiu na cidade, essa informação que não está correta. A hipertensão resistente é aquela que não controla com 3 medicações em doses plenas ou controla com 4 ou mais. Esse é o grupo de resistentes. Outros são aqueles do estágio 3, ou seja, com hipertensão acima de 180 por 110. Esse grupo sim é mais complicado. Ou aqueles de estágio 1 e 2, que são números mais baixos de pressão, mas que tenham comorbidades ou lesões de órgão-alvo. Por exemplo, sequela de um AVC, sequela de um infarto, doença renal, e não entra cálculo renal nesse tipo de doença. Isso sim, obesidade associada à hipertensão, isso sim são comorbidades ou lesões de órgão-alvo para a hipertensão, mas não são todos os hipertensos, infelizmente ainda. Doutor Luiz, e o que garantem que essas pessoas possam sim ter um lado correto na hora da vacinação? Além disso que o senhor está falando, mas que outras questões também podem ser avaliadas? A informação. Infelizmente, algumas informações não foram muito claras. Vou dar outro exemplo. Arritmias cardíacas. Existem dezenas de tipos de arritmias, desde arritmias muito leves, que não trazem nenhum tipo de impacto e que não estão claras lá nas descrições da Fundação Municipal de Saúde, quais as arritmias que vão entrar. Então, todo mundo que tem qualquer tipo de arritmia que é absolutamente sem impacto, vai se sentir no direito. Então, as informações teriam que ser mais claras, quais os tipos de arritmia, quais os tipos de valvopatias, que são doenças das válvulas, para que fique bem clara a população. E uma coisa que tem que ficar muito clara é que o seu médico não pode atestar aquilo que não é verdade. Não peça ao seu médico para ele aumentar o número de remédios, para ele atestar algo que ele não possa, porque isso pode implicá-lo de forma ética e criminal, inclusive. O Código Penal traz a legislação específica para laudo médico falso. Então, infelizmente, tem acontecido isso, nós temos ouvido relatos. Não peça isso ao seu médico, ele não pode fazer. E ele não vai lhe dar o laudo, não por desumanidade ou porque não quer que você se vacine, é porque, infelizmente, um laudo falso vai comprometê-lo e fazer faltar vacina para aquele que realmente precisa. Lamentavelmente, nós não temos a vacina para todos. É o que nós, cardiologistas, e nós da Sociedade de Cardiologia, gostaríamos. Acho que não teve um público que sofreu mais na pandemia do que os profissionais de saúde. Mas, infelizmente, não há vacina para todos ainda. Esperamos que em breve todos possam ser vacinados, todos os hipertensos, mas no momento só alguns grupos prioritários. A Nádia tem uma pergunta, pois não, Nádia? Doutor Luiz, bom dia. De fato, né? A gente sabe que quanto mais gente vacinada, melhor, aumenta a proteção, mas infelizmente não temos vacina para todo mundo. A gente sabe que para furar a fila não dá certo. É um constrangimento também para os próprios médicos, quando o paciente chega e pede um laudo médico que não cabe dentro das condições exigidas. Eu sei que o senhor é cardiologista, mas tem muita gente
com casos de pré-diabetes pedindo também laudo médico. Isso se encaixa dentro dos critérios aí do Ministério da Saúde, doutor? Infelizmente ainda não. Os pré-diabéticos ainda não estão encaixados no grupo de prioridade. Os diabéticos, sim. Uma coisa que tem que ser lembrada é que existem doenças muito associadas. Por exemplo, um cidadão que tem obesidade e diabetes. Esse paciente, mesmo que ele não tenha obesidade mórbida, ele pode sim se vacinar pelo fato do diabetes. Então, há aí sim uma análise individual de cada caso que é necessária. Pré-diabetes, infelizmente, ainda não entrou no grupo prioritário. Como eu disse, nós gostaríamos que sim, mas infelizmente são regras estabelecidas que nós não podemos passar por cima. Obrigada, doutor Luiz, pelas informações. Agradeço. E é isso, Nádia, vamos ficar atentos e que isso não possa acontecer, como o doutor frisou bem sobre a questão das fraudes, e para que não falte vacina para quem realmente tem a comorbidade que precisa, Nádia.